Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero apresentar para você a nossa continuidade de vídeos para falarmos aqui de redação. Eu acredito que você deve ter me acompanhado no vídeo anterior e deva ter visto que nós vamos aqui trabalhar com a parte sobre a competência 3. Lembre-se, eu sou seu professor agora de competência 3 e tenho uma formação nesta área relacionado à história, relacionado a atualidades, que é isso que a competência vai requerer de você. Entenda bem, não se discute competências. Eu tenho certeza que vocês, meus nobres amigos professores, estão muito preparados a isso. Preparados com as suas técnicas, preparados com as suas habilidades. Mas acredito que a gente possa melhorar falando um pouquinho como nós devemos aprimorar o texto desse nosso candidato, desse nosso aluno. Entenda bem, eu na história, eu apresento os fatos, apresento as ideias para os meninos, a criticidade, apresento as relações que possam existir do passado com o presente. Então, isso vai favorecer a eles na hora de discorrer, na hora de dissertar, na hora principalmente de argumentar. A argumentação é a vivência do cara, é a decisão que ele tem que ter. Então, por isso, quem sabe, um professor de história acaba sendo uma pessoa adequada para fazer esse trabalho. Não única, mas adequada. Então é o que me apresento querendo lhe ajudar nesses pontos. Vamos falar de técnica de redação? Sim, vou ser ousado a entrar até mesmo nesse mérito, que não é o mérito de um professor realmente de língua portuguesa, de linguagens, um cara que realmente eu não tenho um preparo tão grande. Mas sem dúvida nenhuma a gente pode falar sobre crítica, fatos históricos, ideias, tipos de textos, citações, para realmente lhe ajudar, e ajudar, é claro, sem dúvida nenhuma, o nosso candidato. Então vamos lá, nesse vídeo o que é que nós iremos fazer? Nós iremos apresentar os tipos de argumentos e vamos explicar praticamente cada um deles, de uma maneira muito direta, muito fácil. Hoje o vídeo é simples. A ideia é apresentar o que a gente chama de tipologia de argumentos. O que seria essa tipologia? Tipologia são os estilos, são os tipos que existem desses tipos de argumentos. Nós vamos lembrar sempre, é bom sempre lembrar, que nós, nessa questão de argumentação, nós vamos apresentar uma intervenção. Então, saber os tipos que vão ser analisados, que você vai orientar, é importante. Às vezes, até seu aluno diz assim, que tipo de argumento eu devo usar aqui? Que momento eu devo usar esse argumento nesse momento? Então, nós vamos fazer exatamente esse momento de orientação. Saber que tipo de argumento você vai indicar melhor para o seu aluno e, quem sabe, argumentar com todos. Entenda bem, nós vamos apresentar aqui sete tipos para você notar com ele, averiguar com ele, acompanhar com ele quais seriam os mais adequados para aquele tipo de produtor. A produção textual, ela é realmente muito pessoal, né? Então tem algumas pessoas que gostam muito daquela citação histórica logo no começo, ao apresentar a tese. Gosta, sem dúvida nenhuma, de alguns dados estatísticos, gosta de colocar algumas coisas que vêm dos textos motivadores. Então nós vamos apresentar a você agora que tipos de argumentos são esses, para que você, sem dúvida nenhuma, encaminhe-se bem e até mesmo fale com propriedade para cada pessoa. Você vai até mesmo ter um material para conseguir com isso ter uma orientação. E é claro, vai me acompanhar bem melhor assim, tá certo? Então vamos lá. Eu vou querer que você me acompanhe nesses tipos de argumentos. Olha só para o primeiro tipo de argumento. É um tipo de argumento que é chamado de argumento histórico. Entenda bem, para defender o seu ponto de vista, para expor o seu ponto de vista, você vai precisar comprar a briga por ele. Eu tenho um ponto de vista, imagine o candidato, eu tenho um ponto de vista que a maconha deve ser liberada. Certo? Por quê? Porque em civilizações antigas, a maconha era vista como um produto medicinal que curava determinadas doenças. Hoje, a medicina entende que pessoas que têm frequentemente o uso dessa substância, por exemplo, não contraem câncer. Meio complicado avaliar isso com adolescentes, mas isso é verdade.
Foi feito realmente uma análise dizendo que as pessoas que são usuárias desta substância, que aqui eu não vou chamar, é claro, de medicação, mas essa substância, elas não têm averiguado nenhum tipo de caso de câncer. São quantos anos utilizando? Não apareceu câncer nelas. Então, sem dúvida nenhuma, a pessoa pode querer argumentar, expor ali o seu momento, provando plenamente o processo através de quê? Através de uma citação histórica. Então, quando você expõe, você vai argumentar para defender seu ponto de vista. E para defender esse ponto de vista, você pode utilizar esse primeiro argumento, o argumento histórico. Que aí eu digo a você, olha só, recebe esta denominação os eventos, acontecimentos ou fatos considerados verídicos e pertinentes em relação ao tema proposto, em que serve de reforço de ponto de vista defendido, né? A pessoa vai viver esse argumento, vai apresentar esse argumento com uma comprovação histórica. Acredito que a grande desigualdade social acontecida hoje em nosso país é derivada de muitos anos de processos históricos iniciados principalmente com a Revolução Industrial. Entenderam? Quer dizer, ele apresentou um fato histórico para comprovar o ponto de vista dele. Isso é importante. Alguns corretores, eu num dia a dia falando com alguns deles, eles dizem assim, não gosto quando o aluno tem aquela forminha, ele tem aquela receitinha de bolo. Mas entenda bem, deixa ele se aprimorar, vamos deixar ele produzir o texto, vamos tentar melhorar a pontuação dele, incentive ele a produzir isso. Se ele gosta de uma citação histórica, vamos, quem sabe, incentivar isso. Mas é claro, temos que ter cuidado. Uma citação histórica tem que ser feita com total responsabilidade. Eu jamais posso dizer que a Revolução Industrial foi feita pelo Dom Pedro I. Por quê? Porque a Revolução Industrial é um fato internacional, é um fato iniciado na Inglaterra e o Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Essas relações não podem existir. Tá bem? Nesse caso, as relações que vão existir são outras, mas não de um ter formado o outro fato. Então, quem sabe, faça uma modelagem. Apresente-se, portanto, usando um fato histórico onde ele possa, sem muitas precisões, conseguir fazer a comprovação do seu ponto de vista. Mas não precisa de tantos detalhes. Lembre-se que eu falo em vídeos, em apresentações até mesmo, que o nosso aluno é aluno do ensino médio. Então ele não é especialista em nada. Se ele não é especialista em nada e vai se tornar porque vai para a universidade, aí é outro caso. Então deixa ele ser variado. Mas é claro, não vamos deixar ele errar. Então o primeiro tipo de argumento é exatamente o argumento histórico. O segundo tipo selecionado é o argumento estatístico. Recebem esta denominação os dados, os números, as estatísticas. Quando nós estivermos falando em cada vídeo sobre cada argumento desse, eu vou lembrar uma coisa para você. Geralmente essas estatísticas, elas estão nos textos motivadores. A educação brasileira melhorou 48% nesses últimos 50 anos. Sei lá, é apresentado algum dado estatístico nesse texto. Sempre é dito, não copie o texto motivador. Concorda comigo? Eu não tenho a técnica da redação, mas acompanho a realização dela. Então eu sei dessa dica. Eu sei que vocês, meus colegas e nobres professores, estão dando essa dica. Não copie o texto motivador, mas aí faz de novo a modelagem. Aí pega alguns dados que possam ser utilizados, principalmente a fonte. Quando eu estiver abordando os tipos estatísticos, os tipos de argumentos estatísticos, eu vou dar essa lembrança a você. Lembre para o seu aluno, ele tem que indicar a fonte. Não dá para dizer que 95% daquilo aconteceu. Que fonte é essa? Dá até para desconfiar. E aí ele vai ser penalizado. Vamos para o terceiro tipo. Eu já falei histórico, o estatístico. O terceiro tipo vai ser de autoridade. E essa autoridade vai me lembrar as citações, tanto queridas, tanto buscadas por alguns candidatos, né? A ideia de dizer, sem dúvida nenhuma, que aquela frase é indicação de um filósofo, é indicação ali de um grande artista, né? Porque o artista, o poeta, o cantor, aquela pessoa que está ali apresentando-se dentro da sociedade com força, com influência, é o tipo de argumento de autoridade. Vamos citar alguém, vamos citar a figura do Chico Buarque,
que nas suas canções apresentam muitas discussões críticas, né? Discussões contra governos, discussões contra períodos históricos. Então, nesse caso, citar direta ou indiretamente é importante. Então, isso será, como está bem apresentado aqui, uma citação, uma questão até mesmo de tipo de argumento de autoridade. Vamos para o quarto argumento. O quarto argumento é de exemplificação. Chamamos de argumento exemplificativo a situação, a ação ou exemplo em que se aplica a realidade do tema discutido, servindo do reforço do ponto de vista defendido. Eu tenho um ponto de vista. Sabe o que é esse argumento? É a causa e a consequência. Claro, eu tenho que explicar a coisa. Eu tenho que ter esse ponto de vista realmente comprovado. Eu tenho, nos vídeos que eu gravei para vocês, que eu apresentei a vocês, eu disse, eu tenho que ter uma intervenção viável. Então, para ter essa viabilidade, por que não examinar essa causa, essa consequência? Dando exemplos do tipo, em algum lugar pelo mundo afora foi feita uma determinada decisão que foi viável. Questão, por exemplo, vamos imaginar, do sistema penitenciário, do sistema carcerário. Infelizmente, falamos muito sobre a questão da criminalidade do nosso país. Como resolvê-la? Então, em alguns países, o sistema carcerário foi desenvolvido com um sistema privado, onde o Estado não investiu tanto. E aí, o empresário, investindo nesse sistema, conseguiu solucioná-lo. Tipo isso, causa, consequência, explicando, exemplificando essa condição. Tá certo? Vamos para um próximo tipo, que seria o tipo da comparação. Esse tipo de argumento é o argumento que vai fazer um processo de confronto. Confronto como? Como é que eu vou confrontar? Não tem que dar uma solução, mas geralmente a gente indica para o nosso candidato ele fazer o quê? Mostrar o que existia para tentar mostrar o que pode existir de solução. Até mesmo nesse tipo de argumento ele fala assim, ó, denominamos argumento comparativo toda vez que situações ou realidades são comparadas ou confrontadas com um reforço do ponto de vista. Quer dizer, apresentar dados, apresentar condições que possam ter sido inviáveis para você finalmente criar uma viabilidade é interessante. Então, esse argumento, o argumento comparativo, pode existir. Você está entendendo que eu estou apresentando tipos de argumentos, não necessariamente para você decidir um, mas quem sabe para você encaixar todos. Apenas entenda, falando de uma maneira bem técnica, que todos eles podem estar à sua disposição. Vamos para um próximo tipo de argumento. Olha só, o argumento consensual, que diz: recebem esta denominação todas as informações, situações e opiniões que representem verdades sabidas e comuns. O que é o consensual? É você entender, por exemplo, que os idosos precisam de direitos, os índios precisam de direitos, as mulheres precisam de direitos. Você notou uma coisa? Até lhe dar essa dica. Geralmente, quando um ser social ele tem muitos direitos, é porque ele teve um passado de muita discriminação, de muitos preconceitos. Porque hoje em dia as mulheres buscam tantos direitos? Porque dentro de uma condição social tradicional brasileira, que era patriarcalista, machista, ela sofreu demais. Ela precisa ter o seu espaço, ela precisa ter a sua valorização, por isso ela busca seus direitos. É consensual isso. E isso também, além de ser cidadão, além de ser uma questão de cidadania, é também, acima de tudo, uma valorização dos direitos humanos. E aí, realmente, se corre para o abraço, fazendo uma intervenção muito sugestiva, muito necessária. Você teve o consenso de que aquilo, sem dúvida nenhuma, é uma coisa necessária. E, sem dúvida nenhuma, terá também uma intervenção muito viável. Entenderam? Legal? Que coisa boa! Vamos para um próximo e o último tipo de argumento, o argumento de presença. Olha o que é que ele diz. Chamamos de argumento de presença toda vez que recorremos a uma alegoria, mito, lenda, fábula ou pequena narrativa ligada ao tema proposto, que possa reforçar o nosso ponto de vista. É bom que se entenda que esse tipo de argumento, que é esse argumento de presença, às vezes ele não é muito incentivado, tá?
Por quê? Porque precisa realmente de algumas condições muito pontuais, muito certeiras. Às vezes se coloca, por exemplo, que a gente vai falar muito dessa questão da presença, a ideia de alguns textos ligados à questão, por exemplo, de mitologias, lendas que possam trazer, sem dúvida nenhuma, referência a você, que possa ter uma influência de melhor condição para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, nesse caso, às vezes não se utiliza muito esse tipo de argumento, mas dependendo da habilidade, do treino e, é claro, das competências que vão ser utilizadas em seguir, pode ser introduzida também no seu texto. Eu desejo a vocês realmente um bom treinamento. Não precisa se fazer uma escolha, precisa se entender, na verdade, que tipo de argumento o seu aluno, o seu candidato faz mais, para quem sabe dar a ele um pouco mais de habilidade nos outros. Entenda bem, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, que são as ciências humanas dentro de uma prova de Enem, são muito importantes. Incentive eles a assistir essas aulas, incentive eles a ler esses livros, para eles terem nesses argumentos uma decisão no tipo de argumento. E é claro, você vai estar sendo a pessoa mais prioritária nessa hora para avaliar esse texto e, é claro, dar a ele um suporte necessário que eu tenho certeza que você vai conseguir. Até a próxima!